Senhoras e senhores, bem-vindos à 44ª Ronda Crioula do CTG Filastro Brum de Barros Cassal. Este ano homenageados em memória Ariovaldino de Vargas e em vida Joussane Silveira Carlos. Começamos a nossa história falando de Ariovaldino de Vargas. Aceite um pito e continuas remoendo teu sonho moço deste rancho abandonado. Ariovaldino de Vargas nasceu em 29 de julho do ano de 1927. Natural de Cachoeira do Sul. Filho de José Pedro de Vargas e Rosalina Viegas de Vargas. Ele que veio de uma família de 8 irmãos. Ariovaldino sempre participou da comunidade, ajudando na construção de instituições importantes, como a Igreja Matriz, o CTG Filastro Brum, Clube Primavera, o Clube Aliança. Aqui, doou tijolos para a construção desta entidade, tornando-se sócio remido. Além de ser um pai e esposo, foi vereador e presidente da Câmara por 2 legislaturas, sempre buscando melhorar a vida da comunidade, sempre incentivando a todos com muita garra e determinação. Eu morava no município de Cachoeira do Sul. Casemos, eu com 20 anos e ele com 25. E no mesmo dia fomos morar no município em Barros Cassal, que era município naquela era. Foi uns parentes de Barros Cassal lá no casamento, e nós íamos numa Kombi de um senhor dali de Barros Cassal. E tinha uma Kombi, veio lotada de gente, móvel, coisa arada, que deu para nós trazer para ali. E fomos para uma chácara do irmão do meu esposo e plantar fumo, feijão, trigo. Naquela época dava tão bem as plantas, não precisava botar adubo nas plantas naquela época. Só fumo para frente. 2 anos, 3 anos de trabalho, lembro com o cunhado lá. Nós já compramos morada, depois compramos uma morada, fizemos, tinha tudo, plantação e tudo. 2 vezes vereador, conseguiu trabalhar quando... Trabalhava, era vereador e ainda foi trabalhar de instrutor. Parou de dirigir, que pegou da doença de Alzheimer. Nós saímos para ir na cidade fazer compra e na volta, que a gente morava para fora da cidade de Barros Cassal nos últimos anos, toda a vida. E aí ele chegou em casa e largou a chave nós tínhamos uma Voyage, né, Lê? Nós tínhamos uma Voyage. E largou em cima da mesa e me disse: guarda essa chave, porque de hoje em diante eu nunca mais vou dirigir. E foi isso, assim, que terminou nessa vida, até que Deus levou ele. Mas levou uns 5 anos para Deus levar ele desse mundo. Ele sempre acompanhava os filhos nos esportes, sempre incentivava. Tinha os vizinhos, e tinha um campinho de futebol na divisa com nós, e ele que dirigia tudo, a turma do futebol, e carregava, ia junto nas excursões, sempre acompanhando toda a vida. E assim foi a vida dele e dos filhos, até que hoje em dia 4 moram em Porto Alegre e 2 em Barros Cassal. Então ele achava que o esporte era muito bom para a gurizada. Ia para o colégio durante a semana e trabalhando na lavoura, e depois no domingo ia para o futebol. Depois eles vieram embora para Porto Alegre, foram trabalhar aqui e iam nos fins de semana para casa e voltavam de noite para segunda-feira estar aqui no trabalho. Na igreja a gente sempre acompanhava, fomos festeiros de igreja umas 2 ou 3 vezes, sempre ajudando lá. Estou aqui fazendo uma homenagem para o meu pai. Um senhor, nossa gente. Falar dele é fácil. Sempre foi um homem simples, com uma capacidade de liderança nata, com uma sabedoria da faculdade da vida. Hoje, para ele, é um dia especial, mas para nós, a família, é muito mais. Um homem íntegro, honesto, justo,
trabalhador, simples. Essa simplicidade é de ter o seu conhecimento sem instrução de meios de comunicação, internet, essas coisas assim. Era uma coisa nata dele. Ele tinha essa facilidade de visão global do que era bom para o desenvolvimento. Ele era muito... Toda essa simplicidade dele revertia em prol da família, comprometido com isso. Tanto que ele sempre foi uma casa cheia, um abraço carinhoso, uma palavra amiga, incentivador para a família, incentivador para os irmãos, sempre buscando essa junção da família, preocupado não só com ele, para que a gente fosse mais unido, sempre nos aconchego, nas rodadas de conversa, e incentivando no trabalho que ele realizava, no campeiro, andar a cavalo, ajudar a cuidar os gado, na lavoura, na plantação, sempre junto com a gente e levando a gente para participar e conhecer. O olaria que ele trabalhou, eu participava também. No trabalho era manual, tocado a cavalo, que para fazer as prensas, telhas, tijolos. Então ele sempre envolveu a gente como uma empresa dele, assim. Eram os filhos que trabalhavam para ele, mas ele junto, mostrando como é que se fazia, incentivando a gente a fazer. Assim, coisas que eu lembro, assim, que ele gostava de receber as pessoas, os familiares sempre se aconselhavam com ele quando tinha uma dificuldade para fazer um negócio, enfim, eles chegavam e se aconselhavam, né? E ele procurava sempre dar bons conselhos, enfim. E isso eu admirava, sabe? É uma pessoa correta, inquieto, gostava de desafios, de agricultor, passou a oleiro, sem nunca ter trabalhado com tijolo e telha. Dos meus primos que iam de férias para Barros Cassal e a gente ficava em roda do fogão, a lenha, na luz de lampião a gás, e ele contava as histórias para nós de quando ele veio de Cachoeira, de que tinha uma mulher que assombrava na frente de casa, que tinha um mato assim bem forte, bem grande na época, e a gente morria de medo dessas histórias, sem contar que ele dizia que tinha um barulho no sótão à noite e que era um guri que corria lá em cima. E a gente ficava apavorada, né? E na verdade eram os ratos que faziam aquele barulho e a gente, criança, então contava e achava engraçado. Ele incentivava os netos a dirigir, meu filho aprendeu a dirigir com ele. Era seguro, e isso ele mostrava pra gente, essa segurança. Ele tinha confiança no que fazia e não ficava esperando nada de ninguém. Ele planejava alguma coisa e seguia. Nunca desistiu. Isso é uma coisa que ele deixou bem claro como legado. Tu não desiste. Tu te planeja, te propõe a fazer uma coisa. Se não dava muito certo, ele achava a solução para resolver, mas não desistia. Ele enfrentava os desafios com segurança, buscando sempre resolver a situação. Eu estava morando em Santa Cruz, e de dia eu treinava de noite, e de dia estava jogando na avenida, né? De dia eu não fazia nada. Aí foi eu e o Beto, irmão do Jardel, na Philips Móvel, arrumar emprego. Chegando lá, na entrevista, começou a conversar de Barros Cassal. Aí o diretor lá, o RH, começamos a conversar, sou filho do seu Ariovaldino de Vargas. O quê? Eu trabalhei muitos anos, seu Ariovaldino, na Tabax, né, mãe? Tabax, tá contratado, pode começar a trabalhar aqui amanhã. Então são coisas assim, né, que ele deixou um legado, nome, pessoas que conheciam ele. Começou lá com agricultura, depois resolveu já ser oleiro, começou a ser empresário, começou a ser instrutor de fumo,
pecuarista. Então vários ramos de atividade ele se envolvia e buscava e tudo dava certo, e ele fazia essas coisas com muita facilidade, assim, e na cabeça dele, porque não colocava no papel, acho. Não, isso seria uma faculdade da vida, a instrução era mínima. Então ele tinha essa facilidade de administrar. E uma outra coisa que ele preservava muito era a questão de cumprir os compromissos dele no prazo. E ele não ficava devendo, que eu saiba, não ficou devendo nada para ninguém. Isso ele sempre falava para a gente com muito orgulho. Pai, nunca ninguém entrou na minha casa para fazer uma cobrança. Cobrar uma conta. De uma conta que está atrasada, alguma coisa nesse sentido. Nessas indas e vindas do meu pai, ele, na época, era instrutor de fumo. E ele fazia todo o trabalho dele a cavalo. Meu nome é Adir Rezende de Vargas, sou o 6º filho do nosso homenageado, meu pai era Eubaldino de Vargas. Estou aqui num lugar que para nós é sagrado, pois foi aqui onde tudo começou. Literalmente foi aqui que eles fincaram o facão no toco e não frouxaram o garrão. Após o fim da produção de tijolos, por falta de matéria-prima, que é o barro, ele passou a cultivar fumo, tabaco. E assim que ele começou essa atividade e conhecimento com o pessoal da fumageira, ele passou a trabalhar de empregado. Por 7 anos ele trabalhou como instrutor na área de produção de fumo. E o animal símbolo para ele é o cavalo, porque na época a olaria era tocada a cavalo. Na questão de trabalhar de instrutor de fumo, ele trabalhou a cavalo por uns períodos, depois daí deram uma moto para ele, e depois, mais tarde, quando ele passou a criação de gado, o cavalo sempre esteve presente. Então esse é o animal também sagrado para toda a atividade dele. Ele tinha essa visão, né? Aqui não vai ter lugar para todos, né? Mas quem quiser pode ir ficando, e assim foi, né? E cada um foi, graças a Deus, procurando o seu caminho e achou, né? E deu tudo certo. E dá para dizer aí no fim, os dois, bem dizer, o mais novo, os dois mais novos, que no fim hoje ficaram com a propriedade. Praticamente não. É um orgulho a gente estar nessa conversa assim, para ver assim, como ele tinha uma visão de um todo, e que a família era fonte de segurança para ele. Ele queria essa família unida, tanto quando a gente falou antes dos irmãos dele, sobrinhos, tudo, ele sempre gostava disso. Então a gente tem muito orgulho disso hoje, porque cada um com suas dificuldades ou não, a gente é uma família muito unida, baseado no que ele nos mostrou. É óbvio que a mãe... Ele é a mãe, né? A mãe é sempre junto. A mãe era uma guerreira dentro de casa, comandava toda a casa. E ainda ia para lá fora. Tinha 3 refeições ao dia e mais o café da tarde ainda para roça. Esse era um gostoso. Todo dia. Feijão novo, com arroz novo. Por isso que deram todos fortes, né? Trabalhador. Não, coisas naturais, né? Que não é essas coisas congeladas, compradas. É isso aí, mãe. Meu nome é Vomir de Vargas, mais conhecido por Mirinho. Meu pai sempre chamava de Vormírio. Ele nunca chamava por apelido, sempre pelo nome, mas na verdade ele botou um apelido para me chamar. Sou o filho mais novo de 6 irmãos. Sempre nasci aqui nessa morada já com meu pai. Fui estudar, voltei. Ele insistia muito para a gente sair, se empregar, arrumar um trabalho, mas eu insisti de ficar na propriedade. Por já conhecer ele, ver o jeito que ele trabalhava na propriedade, sempre investindo, sempre procurando novas tecnologias. Com o tempo a idade foi pegando e eu insisti em ficar na propriedade, me casei nos anos 90, passei a morar aqui com a minha esposa, temos 2 filhos, 2 noras, uma neta, e foi nessa casa que em 29 de maio. Foi aqui nessa casa que ele ficou até os últimos dias, que veio falecer dia 29 de maio, no final da tarde, já mais acamado, mais recolhido na cama. Nós ajudava a nossa mãe a atender ele, que ela às vezes não conseguia, e aqui que ele se encerrou uma boa vida no nosso município, tendo um bom desempenho, uma pessoa bem conhecida, sempre honrou as tradições, pessoa muito culta.
pessoa que sempre procurou ajudar na comunidade. Ele conseguia pegar um material como uma olaria que ele adquiriu, que não conseguia produzir um bom tijolo. Ele procurou novas tecnologias, procurou quem sabia melhorar a amassadeira, como fazer o tijolo, acabou fazendo um dos melhores tijolos do município. A propriedade também, quando ele veio para cá, também dizia que era uma propriedade que não produzia, por ainda não ser explorado. Ele conseguiu também, com a nova tecnologia de maquinário e calcário, transformar numa propriedade das mais produtivas do município. E aí isso também nos incentivou a ficar na propriedade, poder dar seguimento no serviço, no trabalho que ele sempre fez, e estamos aqui até hoje. Então nós queria dizer que nós somos muito contentes de morar aqui no município. O município sempre acolheu bem eles e nós mesmos somos muito bem acolhidos no município, pelo que a gente faz, pelo que a gente está tentando desenvolver, e agradecemos muito pelo apoio de todo mundo e pela presença também de quem está aqui hoje para conhecer um pouco do nosso pai. Pai, vim conhecer tua morada, me renovar na tua proteção. Vim seguindo os teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo foi o lombo de um cavalo. Mas esse mundo novo é dos meus filhos, e sendo pai bem sabes do que falo. O homem, por ser livre, criou asas e fez da liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa. Por isso eu vim te abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina